Nosso assunto de hoje é a Reforma Protestante. Esses dois caras que vocês estão vendo aí logo no início, o Calvino e o Lutero, foram os dois responsáveis pela maior transformação que ocorreu dentro do cristianismo, uma transformação que ocorre no século XVI na Europa e que vai se espalhar por literalmente todo o mundo. Cada igrejinha que vocês veem aí nas esquinas das cidades de vocês, cada grupinho não católico, enfim, das maiores às menores, todas elas têm a sua origem nas transformações religiosas que foram propostas durante esse conturbado, porém rico período que a gente chama de Reforma Protestante na Europa. Belezinha? Então vamos começar nossa aula de hoje falando um pouco sobre esse assunto. A Reforma Protestante é um processo de divisão da cristandade ocidental ocorrido no século XVI e marca o surgimento de uma religião muito mais condizente com a nova era econômica. Isso é muito importante. O protestantismo ele vai surgir em um momento onde nós vamos estudar um pouco mais para frente e ver com mais clareza cada uma dessas informações, mas ele nasce em um momento extremamente propício para uma religião que desse mais atenção ou que pelo menos equiparasse a ética protestante, a ética dessa nova religião com as transformações que nós vimos que foram operadas no campo econômico na Baixa Idade Média. Essa cisão ela foi precedida por uma série de outras que a gente vai estudar, vamos ver um pouquinho, episódios de discordância com a doutrina oficial católica, foram as chamadas heresias. Não pense que a Reforma Protestante ela foi o primeiro, o único movimento que nós tivemos ao longo da Idade Média, e no caso, nesse período já início da Idade Moderna, que de alguma forma ou de outra iriam contra ou se opunham a alguns pontos doutrinários clássicos, alguns dogmas da Igreja Católica. Então, não é de fato, não foi a primeira, a gente vai observar então algumas dessas outras heresias que vinham se já propagando aí, que apareciam e desapareciam e logo eram combatidas pela Igreja Católica desde a Alta Idade Média. Nós estudamos algumas durante a Alta Idade Média, falamos de algumas poucas delas. Durante a Baixa Idade Média nós temos as seguintes. Temos, por exemplo, em 1054, que nós estudamos, o famosíssimo Grande Cisma, que vai ser a separação entre a Igreja Católica, Apostólica Romana, com sede em Roma, e a Igreja Ortodoxa, que vai ter sede em Constantinopla. Então nós teremos agora dois bispados, o de Roma e o de Constantinopla. E foi um movimento de basicamente questionamento da autoridade papal. Ou seja, os bispos de Constantinopla, que até então era uma cidade economicamente muito mais importante nesse momento do que Roma, eles passaram a questionar bastante o poder do Papa e a ponto de ocorrer então, essa separação, e a Igreja Ortodoxa, que é, por exemplo, a igreja oficial na Rússia, ela não tem nenhuma ligação com a Igreja Católica e ela tem os seus quadros eclesiásticos organizados de maneira completamente diferente. E também é baseado no chamado movimento iconoclasta, que vai acontecer no século XI, que é um movimento contra as imagens, ou seja, que eles achavam, o movimento iconoclasta pregava que as imagens que os católicos dizem que veneram, na verdade eram uma adoração a ídolos, né? Então é por isso que nas igrejas ortodoxas nós não temos, inclusive, nenhum tipo de imagem nas paredes, no máximo alguns vitrôs decorados, mas o ato de você ter imagens de santos, por exemplo, isso não existe na igreja ortodoxa. Isso vem já faz quase 1000 anos, né? Desde essa separação entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a Católica Ortodoxa, perdão. Temos também no século XII as heresias dos chamados albigenses e também dos valdeses, que foram grupos, a gente não vai entrar em detalhes, mas foram grupos que surgiram no sul da Europa, na parte oriental da Europa também, e que eles pregavam doutrinas que hoje a gente talvez olhe assim e pense, isso aí é só mais uma doutrina no mundo de doutrinas que existem do cristianismo, mas que na época significava um rompimento realmente com a doutrina oficial católica. Por exemplo, teses do tipo que Deus é puro espírito e que não era carne e osso, como o cristianismo oficial acredita que Jesus Cristo era Deus e também era carne quando veio à Terra. Eles acreditavam em apenas um sacramento, que eles chamavam de consolação, diferente dos 7 sacramentos que a Igreja Católica tem.
a região, como eu falei para vocês, sul da Europa, também uma parte oriental da Europa, e criticavam com muita veemência a riqueza material da Igreja Católica, ou seja, aquele processo que nós estudamos, a Igreja Católica na Idade Média não era só uma instituição religiosa, era também uma instituição política, e muito rica, inclusive. Então, esses dois grupos, os albigenses e os valdenses, vão aparecer no século XII, vão durar aproximadamente um século, às vezes menos, e eles vão ser duramente combatidos pela Igreja Católica, que os colocam no rol das heresias, as coisas que vão contra a doutrina oficial. E eles então foram perseguidos, muitos deles mortos, etc. Tanto que, se não me falha a memória, os albigenses, eles realmente desapareceram. Os valdenses, se não me falha a memória, ainda existem né, sociedades valdeses dentro do mundo de religiões que nós temos. Mas percebam então que nós temos muitas heresias antes, de fato, da grande que vai ser o protestantismo, que vai realmente conseguir criar novos caminhos. Temos mais, não acabou ainda. Observem, por exemplo, que também no século XIII, como uma forma de tentar conter as heresias, vai ser criado o chamado Tribunal do Santo Ofício, que foi criado em 1229, a partir do Concílio de Toulouse. Concílio é uma reunião dos bispos católicos, em que eles vão colocar a ordem dominicana, a ordem dos dominicanos, né, que é uma ordem religiosa dentro da Igreja Católica, como responsáveis por inquirir e condenar esses heréticos, as pessoas que iam contra o pensamento oficial da Igreja Católica. E as penas eram muitas e variadas, elas podiam ir desde penas mais leves, como penitências, por exemplo, ou torturas, que eram muito mais graves, até mesmo a morte na fogueira, nos chamados autos de fé, que eram quando as pessoas, né, consideradas mais graves e mais afetadas pelo poder do demônio, como os católicos chamavam, elas eram então supliciadas numa morte altamente dolorosa, em que você matava o corpo, mas salvava o espírito na cabeça deles. Eram chamados autos de fé. E nós tivemos aí várias pessoas que morreram, famosas inclusive. Joana d'Arc foi morta por morte na fogueira. O Giordano Bruno, que nós vimos na Revolução Científica, o famosíssimo cientista, ele foi morto num auto de fé. E nós tivemos o Tribunal de Santo Ofício, ou a famosa Inquisição, como era conhecida, em vários países, principalmente os países da Europa Ocidental, os países ibéricos, Portugal, Espanha, e inclusive atuando na América Espanhola e na América Portuguesa também. No século XIV temos mais duas heresias, né? Duas dessas chamadas heresias pelos católicos, que foi primeiro o cisma do Ocidente, que depois de uma discordância entre a monarquia francesa, naquele processo de fortalecimento real dos reis, nós tivemos a instituição de dois papados. Um papa na França, na cidade de Avignon, apoiado pelo rei de França, e o outro papa em Roma mesmo. Então vocês observem que por 70 anos foi o chamado exílio, né, o grande cativeiro, como eles chamaram. Por 70 anos o cristianismo teve dois papas, e isso por conta de problemas políticos, né, de problemas de discordância de natureza política. Tivemos também no século XIV o John Wycliffe, que vai ser um cara que vai traduzir a Bíblia para o inglês, vai questionar bastante a hierarquia dentro do rol da Igreja Católica, e vai pregar que a salvação poderia ser obtida pela fé e não apenas por obras, como a Igreja Católica muitas vezes defendia. Ou seja, você tinha que fazer coisas para conseguir a sua salvação. Percebam que são todas as do século XII, o Tribunal de Santo Ofício, que é uma reação católica. Temos também no século XIV mais dois grandes cisões em relação ao pensamento oficial católico. Por que eu falei isso? E antes da gente começar a falar propriamente dito de reforma protestante. Porque a gente precisa compreender que ao longo dos 1000 anos de Idade Média, a Igreja Católica não reinou absoluta, plena e total. Ela obviamente manteve o poder altamente desenvolvido, extremamente poderoso, tanto religiosamente falando quanto politicamente falando, mas em vários momentos nós tivemos movimentos de contestação a esse poder. A reforma protestante ela é só mais uma dessas heresias que os católicos chamavam, mas é uma heresia que dessa vez vai encontrar um terreno muito fértil na Europa. Por quê? Porque vocês vão observar que a reforma protestante ela vai vir ao encontro, ela vai vir a favor do novo pensamento burguês que está nascendo naquele momento, que é um pensamento que olha para as riquezas materiais e as vê de fato como uma coisa benéfica, como bênçãos do Senhor Deus, e não mais como simplesmente um motivo de te levar a pecar, como, por exemplo, defendia o pensamento oficial católico.
Então percebam que o momento histórico onde acontecem as transformações da Reforma Protestante, eles são muito importantes para entender por que ela teve tanto sucesso. Vamos lá então. Quais são então esse contexto, já que eu falei para vocês, e vamos agora aprofundar um pouquinho mais quais são esses elementos que favorecem a Reforma Protestante. Primeiro, nós temos as transformações operadas através do Renascimento. Por exemplo, tivemos a postura renascentista do homem juntamente com o individualismo. É muito comum, é muito visível, por exemplo, dentro do protestantismo, essa noção de que, primeiro, você pode chegar a Deus sozinho, você não precisa de um intermediário, um padre, a igreja. Você pode simplesmente fechar seus olhos e orar e você está em conexão direta com o Senhor Deus, Criador do Universo. Então, o individualismo, que é essa noção, o antropocentrismo, que é essa noção do homem como centro das coisas, que nós estudamos quando falamos de renascimento, ele vai ser muito importante para a gente entender por que o pensamento protestante ele é realmente diferenciado e ele está muito mais adequado às transformações que nós vimos nascer a partir do século XII, do século XIII, as transformações de natureza humanista na Europa. Nós tivemos também o desenvolvimento da imprensa em 1450, com Gutenberg na região da da Europa Oriental, que vai ser muito importante também, porque a imprensa ela vai favorecer que as traduções feitas da Bíblia elas fossem lidas com mais facilidade. Vocês se lembram que na Idade Média a Igreja Católica tinha um monopólio da doutrina. As Bíblias eram todas em latim, só quem podia ler eram as pessoas realmente ligadas ao clero da Igreja Católica. Então, esse processo de manter esse conhecimento das Escrituras guardado só para si, ele vai atrapalhar bastante, vai fazer com que a Igreja Católica tivesse tanta força como nós vimos que teve. A partir do desenvolvimento da imprensa, de cópias muito mais rápidas, muito mais baratas que foram feitas, as principais traduções da Bíblia, por exemplo, quando Lutero traduz a Bíblia para o alemão, ou documentos, folhetos de contestação ao domínio da Igreja Católica, eles começam a se espalhar e a se tornar muito mais fáceis de serem acessados pela população comum, entende? Temos também o fortalecimento do poder real. Nós vimos que quando nós estudamos absolutismo e falamos sobre as monarquias ibéricas, Portugal e Espanha, a Igreja Católica foi um elemento de fortalecimento do poder dos reis. Porque em países altamente católicos, como eram esses países, o rei, sendo apoiado pelo Papa, tinha como eu posso colocar, tinha uma credibilidade muito maior. Só que em alguns outros países da Europa, o fato da Igreja Católica se colocar muito fortemente como, inclusive às vezes querendo controlar o poder temporal, ou seja, o poder secular dos reis, a gente então vai ter elementos de contestação que vai acontecer, por exemplo, na Inglaterra, nós vamos ver com o surgimento da Igreja Anglicana. Então, quanto mais a Igreja Católica tentava se botar, digamos assim, nas decisões dos monarcas, mas eles então iam contra a Igreja Católica a ponto de, inclusive, tirar dela o seu poder religioso mesmo nos seus países. Tivemos também as transformações econômicas, que nós já estudamos, que eu já falei para vocês, que elas advêm da nova classe que vai aparecer durante o final da Idade Média, que é a burguesia, e das transformações de natureza econômica que nós vamos ter então nesse período, que são muito importantes para compreender essa nova pegada. Vocês vão entender exatamente o que eu quero dizer com isso quando nós falarmos de Calvino. Segura um pouquinho. Então, temos também as críticas à venda de indulgências, que era muito importante isso. A Igreja Católica era uma forma da Igreja adquirir recursos. Então, ela vendia as chamadas indulgências, era vender o perdão dos pecados, basicamente. Ou, por exemplo, vender o seu lugar no céu. Se você pagar tanto, você vai conseguir um terreno no céu, por exemplo. Ou a sua salvação está garantida. Enfim, uma série de elementos. A venda de relíquias sagradas também, por exemplo. Então, existem documentos que brincam, que, por exemplo, na Europa existiam no mínimo 100 crânios do apóstolo Pedro, ou 100 crânios, 100 fêmurs do apóstolo João, porque cada igreja, cada região tentava dizer, olha, esse aqui é uma relíquia sagrada, é o cálice que Jesus bebeu lá na última ceia, essa daqui é o osso de não sei que apóstolo, e o pedaço da cruz. Então, tinha um cara que também brincava, que eram tantas cruzes, tantos pedaços de cruz de Cristo, que eram vendidas como relíquia sagrada, que dá para você fazer uma floresta de tanta cruz que tinha.
Então, esses elementos eles passam a ser criticados por alguns membros mais específicos, tal como Martinho Lutero, e então vão ser também um dos elementos de eclosão da Reforma Protestante. E temos também as críticas ao despreparo e à corrupção do clero, que também vão ser muito visíveis em alguns pontos. Por exemplo, membros do clero altamente incapacitados de fazer as suas atividades, que não conheciam realmente as escrituras, que não tinham nenhuma capacidade técnica de estar ali naquele ambiente. Então, todos esses fatores somados, eles nos colocam dentro desse contexto que foi a Reforma Protestante no século XVI. Outra coisa muito importante, que agora eu tenho que falar, por mais que, enfim, a gente tem que entender o momento que acontece. Em que ambiente é que acontece a Reforma Protestante? Então, vamos lá. O Sacro Império Romano Germânico, nós já falamos sobre ele quando nós estudamos sobre a Idade Média. Foi um império que foi criado pelo Carlos Magno no século 8 a.C., depois de Cristo, perdão. E ele foi a primeira tentativa, pós aquela bagunça que foi, aquela descentralização, aquela fragmentação que foi o Império Romano, foi a primeira tentativa, depois disso, de tentar criar um império realmente unificado e que, ao mesmo tempo que tentasse voltar para o passado religioso, o passado romano, perdão, ele ao mesmo tempo aglutinasse em torno de si os elementos desses povos germânicos que haviam então criado os novos reinos na Europa. Então o Sacro Império Romano Germânico ele ainda existia nesse momento do século XV na atual Alemanha, onde hoje nós chamamos de Alemanha. Não era Alemanha ainda, a Alemanha vai se formar no século XIX, mas nesse momento ele existia. O Sacro Império Romano Germânico, que está situado em grande parte, como eu falei, na região da Alemanha, ele era marcado pela descentralização política. Você não tinha nesse território o que havia acontecido, por exemplo, nos demais países da Europa Ocidental, onde o rei havia aparecido, onde havia ocorrido a centralização política, com poder central absoluto. Nós falamos sobre isso quando nós estudamos sobre monarquias, as monarquias nacionais, né, o surgimento das monarquias europeias, os Estados Nacionais Europeus. Itália e Alemanha, eles não passaram por esse processo, por conta do feudalismo, daquela noção descentralizada ser muito forte nessas regiões. Então, em pleno século XVI, o Sacro Império Romano Germânico era um território altamente descentralizado. Não tinha um imperador, mas ele não mandava como mandavam os reis da Europa absolutista. Ele simplesmente tinha que ali costurar suas alianças com os vários príncipes que mandavam cada um deles nos seus feudos específicos. Beleza? Carlos V, ele era da dinastia dos Habsburgo, muito famosa essa dinastia, e ele era também rei da Espanha nesse momento. E, por coincidência, passará a ser um pouco mais à frente, dentro desse contexto, os Habsburgo, né, serão também reis de Portugal, depois que a gente tem a União Ibérica. Mas esse assunto vai ser um pouco depois. O fato é, o imperador Carlos V ele tinha um poder, então, ele já era rei de um país altamente centralizado, que era a Espanha, e ele tinha, então, um interesse de controlar também esses nobres dentro do Sacro Império Romano Germânico. Então, é nesse contexto que a coisa toda acontece. E entre as consequências da transformação, da fragmentação política, era que facilitava a interferência da igreja nos vários feudos e também o fato do Carlos V ser altamente ligado à Igreja Católica. Lembre-se, ele era membro de um país católico. Então, você pode perguntar, mas como assim? O Carlos V era imperador da Espanha e também era imperador do Sacro Império Romano Germânico? Eram os casamentos que aconteciam. Eram os casamentos entre as dinastias e o fato é, num dado momento, os Habsburgo eles se transformaram numa das casas reais mais poderosas da Europa ao longo da Idade Média por conta dessa capacidade deles de estar em todos os lugares. Onde você fosse, tinha um cara com o sobrenome Habsburgo, porque os casamentos, as alianças entre os nobres eram muito fortes entre os reis. Então, a venda de indulgências também era muito comum, né, nessa região, como eu falei para vocês, e o Carlos V ele favorecia isso. Ele era um cara que ele estava ali constantemente apoiando essa venda de indulgências porque ele tinha ligações com o papado, ligações muito fortes, beleza? E agora que nós já entendemos isso, entendemos que a Reforma Protestante foi só mais uma das várias heresias que ocorreram ao longo da Idade Média, mas foi uma que deu certo por conta do período que era do contexto histórico que era favorável. Nós acabamos de entender como
O local onde ela vai acontecer estava organizado, Sacro Império Romano Germânico, descentralizado. Agora temos os elementos para falar dela propriamente dita, para chegar e cair, né? Cair e já explicar tudo. Então vamos lá. A coisa toda começou em 1517. Por quê? Nesse momento nós estávamos tendo a construção da Basílica de São Pedro, lá em Roma. E é uma construção magnífica do ponto de vista arquitetônico e com preço magnífico também. A Igreja Católica, então, ela estava movendo mundos e fundos para conseguir os recursos para a construção da Basílica de São Pedro. E um desses recursos era tirado das famosas indulgências, da venda de indulgências, de relíquias sagradas e por aí vai, aquilo que nós falamos. Nesse mesmo ano, um monge chamado Martinho Lutero, morava, né, na região da Saxônia, na atual Alemanha, ele então vai criar um documento chamado de As 95 Teses de Oposição à Venda de Indulgências. E ele então vai fixar esse documento na porta da igreja de Wittenberg, nessa região da Saxônia. Ah, meu Deus, que loucura! Não, até aí não. Até aí era comum. As pessoas, sempre que elas tinham que propagar alguma coisa nova, elas faziam um documento e pregavam nas portas das igrejas, que era um local de muita circulação. Só que a questão toda é o que o cara escreveu. O Martinho Lutero ele vai pregar contra a venda de indulgências, que era uma política oficial da Igreja Católica no momento. Vamos aqui dar alguns exemplos. Olha o que ele escreveu, por exemplo, na tese 21. Erram, portanto, os pregadores de indulgências que afirmam que a pessoa é absolvida de toda pena e salva pelas indulgências do Papa. 24. Por isso, a maior parte do povo está sendo necessariamente ludibriada por essa magnífica e indistinta promessa de absolvição de pena. Vocês devem imaginar, então, que um cara bater de frente à Igreja Católica nesse momento era bater de frente com toda uma instituição que estava, inclusive, presa dentro, né, querendo ou não, das questões de natureza política. Então, o Lutero ele foi muito ousado nesse sentido. A coisa então continua. Em 1520, Lutero vai ser convocado a renegar suas ideias pelo Papa, sob pena de excomunhão, ou seja, de ser excomunhado da Igreja Católica. Você deve pensar hoje, ser excomungado, qual o problema e tal? Naquela época era muito grave. Porque você viver num mundo católico e ser excomungado, meu amigo, era você ser cortado dos laços, digamos assim, que você tinha com a sua sociedade. Então, o documento, né, que chegou para o Lutero, dizendo para ele renegar as ideias dele, ele rasgou, o cara era muito arretado, e ele foi excomungado então em 1520. Ele foi então excluído da Igreja Católica. No mesmo ano, o Carlos V, imperador do Sacro Império Romano Germânico, que eu acabei de falar para vocês, ele vai convocar uma reunião com os vários nobres, olha aí, porque eu expliquei para vocês aquilo, com os vários nobres da região do Sacro Império Romano Germânico. Era uma reunião que o imperador fazia com seus nobres, entendeu? Que cada um deles tinha o seu feudo e mandava no seu espaço. É a chamada Dieta de Worms, que vai ser essa reunião, então, que o Martinho Lutero, inclusive, vai ser convocado e ele vai ter, então, que desmentir aquilo que ele havia dito sobre a venda de indulgências. Resultado, o Martinho Lutero não vai aceitar, e olha o que ele fala: se eu não estiver convencido do erro pelo testemunho das Escrituras ou pela razão clara, não posso retratar-me, nem me retratarei de coisa alguma, pois não é seguro, nem honesto, agir contra a própria consciência. Deus me ajude. Amém. Então o cara era muito, né? Beleza. A Assembleia, né, que o Lutero se apresentou novamente, ela vai decretar a expulsão de Lutero dos territórios do Sacro Império Romano Germânico, porém o Lutero vai ser apoiado por um nobre específico, chamado de Frederico da Saxônia, que era um dos príncipes dentro do Sacro Império Romano Germânico. Beleza? E é aí que nós vamos ter a grande questão. Uma parte da nobreza alemã ela estava interessada na redução do poder da Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica era dona de muitas terras dentro do Sacro Império Romano Germânico. Então, expulsar e tomar as terras clericais era um dos elementos do ponto de vista econômico muito favoráveis para que a nobreza alemã desse momento, a nobreza do Sacro Império Romano Germânico, apoiasse o Lutero nesse sentido, porque era um cara que lutava, que falava contra a Igreja Católica. Então, com o apoio de alguns nobres, principalmente desse Frederico da Saxônia, o Lutero então ele vai ter as suas ideias espalhadas pela Europa e principalmente pela Europa Oriental. É nesse momento, por exemplo, que Lutero vai traduzir a Bíblia do latim para o alemão, quando ele vai estar então recluso em um desses castelos protegidos pelos nobres
das perseguições religiosas contra ele. Tranquilo? Vamos dar uma pausa então. As ideias de Lutero também se espalharam pelos camponeses. Foi o chamado movimento anabatista de 1524. Por quê? Os ideais de Lutero eles eram muito interessantes porque ele juntou-se entre os camponeses mais pobres, entre as pessoas mais simples, os oprimidos da região, a noção de críticas sociais com críticas religiosas. Então isso deu uma liga muito forte no pensamento anabatista, que foi um pensamento então que veio digamos assim, veio na rabeta do pensamento da Reforma Protestante. O que aconteceu foi que os camponeses eles começam a se revoltar, as revoltas vão ser fortemente reprimidas pelos nobres, inclusive com o apoio de Lutero. Foram quase 100 mil mortes. Aí você pergunta, mas por que isso? Por que Lutero apoiou então os nobres? Bem, é uma questão de política. Primeiro, tem a questão religiosa. O Lutero não achava que as transformações que ele pregava eram para ser operadas no campo político. Ele era um cara que estava muito mais interessado com as transformações do campo religioso, mental. E, ao mesmo tempo, também tem as questões econômicas. O Lutero não ia apoiar os homens que o apoiavam. Então, tenta imaginar que o pensamento dele se espalhou pelos nobres, porque os nobres tinham interesse em tomar terras da Igreja Católica, mas também foi aproveitado pelos camponeses, que viviam sob o domínio dos nobres e que, então, observaram nisso uma forma de lutar contra as desigualdades sociais na terra que eles passavam. Mas o movimento anabatista, que foi altamente combatido, como eu falei para vocês, pelos próprios nobres, com o apoio de Lutero, e terminou com um saldo de 100 mil mortos. A repressão dos nobres foi muito forte contra esses camponeses. Vamos então dar um exemplo. Para os anabatistas, era dever do verdadeiro cristão a realização do reino de Deus na terra, com a partilha de riquezas, mesmo que fosse necessário utilizar a violência. Mais uma coisa, a Igreja dos Apóstolos, o cristianismo primitivo, fora corrompida pela Igreja Católica e pelos príncipes. Ou seja, você percebe que o pensamento do Lutero, quando ele chegou aos camponeses, ele foi adequado às próprias necessidades que eles tinham, inclusive necessidades políticas, né, de todo aquele processo de dominação que você tinha dos nobres sobre os camponeses na Idade Média. Fizemos agora essa pausa, movimento anabatista, vamos voltar para a história do Lutero. O que então prega a doutrina luterana? Se você pudesse colocar tudo e esmiuçar, como seria? Primeiro, salvação pela fé, não apenas por obras. Ou seja, as obras não salvam. Você, na visão do protestantismo, na visão do Lutero, é um ser que não tem a mínima necessidade. Deus não tem a mínima necessidade de você. Para que Deus quer você? Deus é Deus. Você é você. Então você você é salvo pela fé, que é uma coisa que você tem. Você acredita numa coisa que você não vê, você observa, você tem fé numa coisa que você não tem certeza. Mas você vai, e é isso que te salva. Ao mesmo tempo, sacerdócio universal e a consequente abolição da hierarquia eclesiástica. O que ele quis dizer com isso? Todos nós somos sacerdotes, todos nós da visão protestante temos a ligação do homem com Deus. Lógico que a palavra sacerdote ela vem daquele homem, dos responsáveis pela ligação das divindades com os homens. Para ele, todos os seres humanos são sacerdotes, porque todos nós, só fechando o olho e mentalizando, chegamos ao Criador. Eu não precisava, na visão do Lutero, de uma igreja católica com toda uma hierarquia muito bem definida para chegar a Deus. O sacerdócio ele é universal. Ao mesmo tempo, para Lutero, a Bíblia ela era um presente de Deus para os homens e não para alguns homens. Então a tradução da Bíblia tinha que ser livre. E a livre interpretação da Bíblia também tinha que ser feita. Eu não poderia nunca ter um único grupo de pessoas que tivesse um monopólio da interpretação religiosa. Ao mesmo tempo, condenação ao culto aos santos, às imagens e às relíquias. Ou seja, para o Lutero, tudo isso era idolatria. Você, então, cultuar uma relíquia, o cálice de Jesus, a cruz de Jesus. Você adora Deus, e ponto e acabou. Você não tem que ficar adorando imagens nem outras coisas. É o pensamento de Lutero originalmente. Nós temos também a condenação do celibato clerical. Ou seja, para Lutero, com base em interpretações da Bíblia que ele faz, de alguns livros da Bíblia, Timóteo, Tito, por exemplo, ele vai condenar o celibato clerical, ou seja, o fato dos padres não poderem se casar. Para ele, isso era contrário à Bíblia, uma vez que na Bíblia diz que os bispos devem ser casados. Então ele fala, tá errado, por que é? E a gente tem que lembrar também
que a instituição do celibato clerical ele foi uma instituição muito mais econômica para os católicos do que religiosa. Vocês se lembram que proibir o celibato clerical dentro da Alta Idade Média era impedir que as terras da igreja passassem para as mãos dos filhos e dos filhos e dos filhos dos padres, dos bispos, e então elas se dividissem. Então, o Lutero tinha essa crítica também. Existência de apenas 2 sacramentos, aqueles que estão citados na Bíblia, o batismo e a Eucaristia. Quem é católico sabe que existem 7, se não me engano, sacramentos da Igreja Católica, que são, enfim, são as coisas sagradas da sua ligação com Deus, eventos importantes dentro que você precisa fazer ao longo da sua vida. Para o Lutero, e vejam, o protestantismo ele vai ser muito baseado na noção de estudo da Bíblia, ou seja, de pessoas que estudaram a Bíblia e que só fazem o que a Bíblia diz que tem que ser feito. Ou seja, que não admitem que a Igreja Católica se coloque como uma entidade que pode, ela própria, criar novas leis que Jesus não tinha criado ou que os apóstolos não tinham criado. É por isso que o protestantismo ele é tão ligado a essa noção de que eu só faço o que está na Bíblia. Se está dizendo lá, eu não faço. Ou seja, se não temos na Bíblia 7 sacramentos, para o Lutero nós só temos que ter 2, que são os que estão escritos lá. A Eucaristia, que é a Santa Ceia, e o batismo, então, que é o processo de arrependimento, para remissão de pecados, etc. Para o Lutero também ocorria a negação da transubstanciação. Para os católicos, eu não vou dizer que para todos, obviamente, mas é a doutrina oficial da Igreja Católica. Quando você ingere o pão, aquele pãozinho que eu esqueci o nome, e quando você também ingere o suco de uva durante a Eucaristia, a ceia, você está ingerindo um pedaço do corpo de Cristo. Naquela época, essa noção era muito importante. Ou seja, no seu estômago, magicamente aconteceria a transubstanciação. Você realmente teria ingerido um pedaço da carne de Cristo e um pouco do sangue de Cristo. O Lutero, então, ele vai falar que isso não é verdade. Que, na verdade, a Eucaristia, a ceia, ela é um ritual simbólico. Você come pão e bebe suco, porque aquilo representa o corpo e o sangue de Cristo, mas não se transforma naquilo, como pregava a doutrina da transubstanciação. E por último, nós temos a negação da infabilidade papal, ou seja, para Lutero, o Papa não poderia ser considerado um cara passível de ser, que não errava nunca, só porque ele era ligado a Deus, ele era a maior ligação de Deus na Terra, segundo os católicos. Ele não era infalível, ele já tinha cometido erros, o Lutero inclusive vai falar, olha para a história, em vários momentos os papas cometeram erros, como a gente vai falar que ele é infalível? Então todos esses elementos, existem outros obviamente, mas esses aí que eu apontei para vocês, são o núcleo duro do pensamento luterano, e que se vocês observarem com calma, é o núcleo duro do pensamento protestante hoje em dia também. O protestantismo, mesmo que depois disso tenha se dividido em 1001 outras denominações, ele ainda guarda no seu cerne algumas características muito importantes que o classificam como um movimento protestante, de protesto contra o que acontecia nesse momento dentro da Igreja Católica. Essa, por exemplo, é uma foto de uma igreja luterana em Petrópolis, Rio de Janeiro. Percebam, obviamente, como a própria arquitetura muda, o fausto, a riqueza das igrejas católicas desaparece. Perceba como a coisa toda é muito sem imagens, sem muitos enfeites. É uma atmosfera muito rígida, muito disciplinada, muito contida. E é muito isso que vai influenciar o pensamento protestante. Vamos então observar o que aconteceu na Alemanha, no Sacro Império Romano Germânico, depois disso. Entre 1550, entre 1530 e 1555, nós vamos ter as guerras religiosas entre os nobres favoráveis a Lutero e o rei e alguns nobres favoráveis à Igreja Católica. Um conflito que se estendeu por 25 anos. Nós temos então Carlos V contra os nobres protestantes. E, depois de muitos conflitos e muito pressionado, o Carlos V, em 1555, vai assinar a chamada Paz de Augsburgo, que é essa foto ao lado direito, em que você vai ter a declaração de uma paz e ele vai permitir que cada príncipe do Sacro Império Romano Germânico tivesse autonomia para escolher no seu feudo qual a religião oficial que seria praticada. Então, nos feudos onde nós tínhamos nobres protestantes, o protestantismo seria a religião
oficial. Nos outros seria o catolicismo. Então, você permite que nessa região permaneça uma região muito descentralizada e, ao mesmo tempo, que agora ela tem autonomia religiosa, porque cada feudo pode escolher a sua religião. Esse conflito ele vai retornar no século XVII, na famosíssima e mortal Guerra dos 30 Anos, que vai quase 8 milhões de mortes, que ela vai então acontecer no século XVII, que ela também vai opor e vai acontecer por questões religiosas, muitas delas baseadas nas guerras entre protestantes e católicos. Percebam que nessa época, meu amiguinho, religião era coisa muito séria, era coisa que dava guerra, era coisa que dava muita morte. Beleza? Continuando agora, vamos falar agora um pouquinho da reforma calvinista. Falamos então do contexto da reforma protestante, falamos da reforma luterana e agora vamos falar de Calvino, um outro reformador desse momento. O pensamento calvinista ele vai surgir na Suíça e vai se expandir rapidamente pela Europa com a conversão de Calvino ao protestantismo em 1530. Em termos técnicos e éticos, o calvinismo ele vai se aproximar muito da economia capitalista. Como eu posso explicar isso? O calvinismo ele vai justificar o novo mundo que nasceu com o capitalismo. Essa é a grande questão. O calvinismo ele vai criar uma nova ética, uma ética protestante, como diria o Max Weber, uma ética baseada no trabalho, uma ética baseada que vai justificar o seu trabalho e a sua fé com base na sua vida econômica. Então, vocês vão entender isso mais para frente, no próximo slide. Em Calvino, nós temos a base da sua doutrina no que ele chamou de predestinação absoluta, ou seja, que Deus escolhe quem vai ser salvo desde o princípio dos tempos, porque Deus é eterno, nunca teve início nem fim, então você tem que... Deus escolheu quem vai ser salvo e quem não tem. E você, meu cara que está assistindo, não pode fazer absolutamente nada para impedir isso. Aí você pensa, mas que loucura é essa, pô? Então quer dizer que independente do que eu fizer na minha vida, eu já sou salvo ou condenado? Calma, olha o que ele vai falar mais pra frente. Mas olha essa frase do Calvino. Por decreto de Deus, para a manifestação de sua glória, alguns homens são predestinados à vida eterna e outros são predestinados à morte eterna. Ou seja, para eles, para o Calvino, a coisa estava predestinada. Aí você pensa, os homens então, para ele, não têm consciência da sua situação, pois os desígnios de Deus são insondáveis. Você não tem como saber se você foi um escolhido ou você foi um condenado. Você não tem como saber com antecedência, porque o que Deus quer é uma coisa insondável. Os homens não têm como saber. Então, e também não é possível você mudar seu destino. Você está escrito em algum lugar que você vai ser salvo ou condenado. E você não tem como mudar o destino. Mas o que existe, e aí é a grande coisa que eu estou te falando. Olha só como agora o pensamento do Calvino ele vai casar com o novo pensamento burguês que a gente está vendo nascer nesse contexto do final da Idade Média. Olha só, ele vai falar que o que você tem são sinais exteriores da sua fé. Ou seja, você não tem como sondar Deus, nem como mudar seu destino, mas você pode mostrar, há sinais que um bom crente dá de que você foi escolhido. Que sinais são esses? Ter uma vida regrada, com disciplina, dedicada ao trabalho, negar o ócio, os vícios, a ostentação e, obviamente, o seu sucesso material, o seu acúmulo de riquezas, ele vai ser um dos sinais de que você, então, está sendo abençoado por Deus. Vocês perceberam como... Nossa, eu adoro falar sobre esse assunto, porque é a coroação de toda uma transformação de natureza econômica que nós vimos acontecendo desde as cruzadas e com o renascimento do comércio na Europa. Então agora, a nova ética, a ética protestante, ela vai fazer o quê? Ela vai justificar, ela vai embasar, ela vai criar uma forma de existir em que você agora pode ganhar dinheiro, você pode ser rico, você pode ter tudo isso e você não é pecador, você não é usurento, como pregava a Igreja Católica, você é abençoado, você é um cara que Deus te ama. Isso que vocês veem, o que vocês veem hoje em alguns cultos protestantes, do tipo... Aqueles cultos bem assim, gritantes, né? Do tipo que a gente tem os famosos Valdomiro Santiago, aquele que usa o bonezinho, o chapeuzinho de cowboy. Ou você tem, por exemplo,
outros tantos, que eu nem lembro o nome, são tantos, que pregam essa noção mesmo da chamada teologia da prosperidade, que o Senhor Deus ele te abençoa, que se você der dízimo vai vir dobro. Todos eles não vieram exatamente dessa lógica. Não estou falando isso. Mas eles têm gênese nesse processo, nessa transformação de natureza filosófica, de natureza ética, operada pelo Calvino, pelo pensamento calvinista e essa criação dessa ética protestante. Você agora, meu caro, se você é rico, é porque Deus te abençoa. Lembra disso. Deus te ama. Os calvinistas ficaram conhecidos como puritanos na Inglaterra, presbiterianos na Escócia ou huguenotes na França. E você já ouviu todos esses nomes quando nós falamos de colonização da América Inglesa, né? Falamos disso também quando falamos de invasões francesas no Brasil, no século XVI, quando os huguenotes da França, né, fugindo das lutas religiosas, eles tentam criar uma colônia no Rio de Janeiro, chamada França Antártica. Enfim, esse assunto ele vai tocar em vários outros. Nós vimos que os colonos que vão formar as principais colônias inglesas na América do Norte, eles eram puritanos. Enfim, esse é o interior de uma igreja calvinista. Perceba como, novamente, ela tem um esplendor, ela tem a grande tetos abobadados, aquela coisa toda, mas o que você não percebe em relação à igreja católica? As imagens, o Fausto, enfim, aquela coisa grandiosa que chama a atenção. É um local onde a sua fé está muito mais ligada com a sua capacidade de sentar num banquinho desse aí, meu amigo, e entrar em contato com o Salvador, com Deus. Você não precisa de uma intermediação, de um ritual altamente pomposo, como tinha nos católicos nesse momento. Beleza? E por último, vamos falar da reforma anglicana, que ela vai acontecer na Inglaterra, porque inclusive daí o nome Igreja Anglicana, Igreja dos Anglos, na Inglaterra. Então, para entender o surgimento da Igreja Anglicana, tu tem que compreender que é uma igreja que ela vai aparecer, diferente da luterana e da calvinista, ela vai aparecer por motivos econômicos e políticos, muito mais do que por religiosos. Observe, nesse momento nós temos o fortalecimento do poder dos reis na Inglaterra. É o auge do absolutismo inglês com Henrique VIII e depois sua filha Elizabeth I. Então o rei está no processo de concentração do poder e esse rei era o Henrique VIII. Quais então foram os motivos dessa criação de uma igreja nacional, uma igreja inglesa? Primeiro, acabar com a fragmentação do poder político. Segundo, conseguir mais terras confiscadas da Igreja Católica nesse momento. Ao mesmo tempo, diminuir o poder eclesial que a Igreja Católica tinha nas decisões políticas da Inglaterra nesse momento também. E por último, tem a questão, o estopim da coisa, que era o fato do Henrique VIII ser casado com uma moça chamada Catarina de Aragão. E o Henrique VIII ele não tinha conseguido filhos homens ainda, e ele botava a culpa na mulher porque não tinha conseguido filhos homens. E sem um herdeiro homem, o trono da Inglaterra poderia ser depois passado para reis ligados às monarquias do continente, ou seja, as monarquias dos Habsburgos. Então você percebe que para o Henrique VIII isso era um problema. Ele então tenta invalidar o casamento dele, anular o casamento, pedir o divórcio. Só que o divórcio não é uma coisa dentro da doutrina cristã, da doutrina católica, que pode acontecer. E o Papa Clemente VII não vai conceder o divórcio para o Henrique VIII. Resultado, ele então vai tentar o casamento com Ana Bolena, ele próprio vai acabar com o casamento e vai se casar com uma outra moça chamada Ana Bolena. E em 1534 ele então vai propor, e o parlamento inglês vai aceitar, o ato de supremacia, em que ele vai então criar uma nova igreja chamada de Igreja Anglicana. É uma igreja baseada agora, é uma igreja nacional do Estado inglês, em que ele, Henrique VIII, era o chefe máximo da igreja anglicana, e não mais o Papa. Vocês perceberam? Você quer um divórcio e ninguém quer te dar o divórcio? Mano, cria outra igreja. Muda as leis, entendeu? Simples assim. Foi o que o Henrique VIII fez. Façam um link com o que nós estudamos com o absolutismo. Ou seja, o poder dos reis nesse momento era tão forte nos estados absolutos que o cara tinha poderes como esse. Criar uma nova igreja e se transformar no chefe dessa nova igreja. O Papa Henrique VIII vai ser excomungado,
E entre 1536 e 1546 ele vai promover o confisco dos bens da igreja e a expulsão da igreja católica da Inglaterra. Beleza? A igreja anglicana, do ponto de vista doutrinário, ela é uma espécie de fusão da igreja católica com as ideias calvinistas. Ou seja, ela não vai abandonar, por exemplo, toda a hierarquia, digamos assim, da igreja católica, mas ela, ao mesmo tempo, vai adotar algumas noções e algumas ideias tipicamente protestantes. Então, adoração de imagens, que não vai acontecer mais, certa venda de indulgências, não vai acontecer mais. A igreja anglicana ela vai ser uma mescla, ela vai ser uma mistura das duas coisas. E isso, inclusive, é o que explica por que é que na Inglaterra nós vamos ter tantos conflitos entre os anglicanos e os protestantes. Porque para os protestantes, os calvinistas, a igreja anglicana, no fim das contas, era só uma transformação da igreja católica. Ela não tinha rompido com toda a opressão católica, ela era só uma questão de natureza política. Então, que você tirou a igreja católica, continuou mantendo ali a mesma lógica da igreja católica, mas você não adotou completamente o protestantismo. Isso é o que vai, por exemplo, basear os conflitos religiosos da Inglaterra entre anglicanos e puritanos, que vão ser uma das causas da migração massiva de puritanos da Inglaterra para o Novo Mundo, a América Inglesa. Para vocês terem ideia, dentro do pensamento anglicano, nós temos o chamado Book of Common Prayer, nem sei se eu pronunciei certo, mas que é o livro da oração comum, que foi instituído por Eduardo VI, rei da Inglaterra, um pouco depois, e que ele é um livro que padroniza o culto dentro da igreja anglicana. Então, é o livro dos ritos que devem ser praticados dentro do culto anglicano, etc, etc. E depois, Elizabeth I, ela vai propor também o ato de uniformidade, que enfim, foi uma forma de tornar obrigatório, de fato, a participação dos ingleses nos cultos da igreja anglicana, ou seja, de transformar realmente a igreja anglicana na igreja oficial da Inglaterra. Vocês terem ideia, por exemplo, pelos atos de uniformidade, todo inglês tinha a obrigação de ir no mínimo uma vez por semana na igreja ou pagaria multa. Então, veja, eu crio uma nova igreja e agora eu tenho que criar um monopólio dessa nova igreja, obrigando as pessoas, então, a fazerem parte desse novo culto. Essa é a chamada igreja anglicana. Temos aí um culto na igreja anglicana, perceba novamente, ausência de imagens, ausência de Fausto, de muita decoração. Você tem um ambiente muito austero, digamos assim, mas com algumas características que nos lembram um culto católico. As pessoas sentadas com aquelas roupinhas parecidas e tal. Então, percebam isso. Reforma luterana, calvinista e anglicana, elas têm diferenças entre si. A reforma luterana e a calvinista são reformas estritamente religiosas. A anglicana nasce de problemas também políticos. E por isso a igreja anglicana ela é muito mais ela é uma espécie de uma fusão do pensamento calvinista com o pensamento católico. Beleza? Para a gente encerrar, não falta mais uma coisinha ainda, a doutrina anglicana. Primeiro, a salvação para os anglicanos se obtém pela fé. Percebam como tem, então, ligação com o protestantismo calvinista e luterano. Há 2 sacramentos apenas, batismo e eucaristia, novamente, um pensamento luterano. A presença espiritual de Cristo na eucaristia, ou seja, quando você toma ceia, não vai virar a carne de Cristo no teu estômago. Na verdade, Deus está ali espiritualmente contigo nesse momento. A autoridade do Papa romano, ele vai ser rejeitada. O rei da Inglaterra, então, vai ser o chefe da igreja anglicana. O clero vai ficar hierarquizado, ou seja, ainda vai manter aquela lógica da igreja católica, mas não é obrigatório o celibato dos pastores, ou seja, na igreja anglicana não é obrigatório que os pastores sejam celibatários, ou seja, que não tenham esposas ou que mantenham uma vida casta, né, sem sexo. Para encerrar, vamos falar agora da Contra-Reforma. A Contra-Reforma foi um movimento, foi um conjunto de medidas que foi adotado pela Igreja Católica e que visava conter a expansão do cristianismo protestante. Ou seja, você vai ter na Contra-Reforma o troco. Vamos botar assim, o outro lado da moeda que vai ser dado pela Igreja Católica para tentar impedir que aquelas transformações acontecessem. A Igreja Católica
dentro da Contra-Reforma, ela vai buscar reparar a sua imagem, ela vai tentar criar, então, seminários para a formação de membros do clero, para, né, preparar melhor o clero, porque eles estavam sendo acusados de despreparo, dentre outras ações. Quais são as outras ações que vão ser adotadas pela Contra-Reforma nesse contexto? Olha lá, nós temos, por exemplo, a Companhia de Jesus, os chamados jesuítas, que vão ser criados em 1534. Era uma ordem dentro da Igreja Católica e que ela promovia, por exemplo, muito a catequização dos povos indígenas e africanos. Nós temos também um trabalho missionário que era feito pelos jesuítas, muito forte. Eles eram conhecidos como soldados de Cristo, porque eles tinham uma vida muito rígida, muito disciplinada, eram extremamente inteligentes, extremamente dados aos estudos, à sabedoria. Sabe, era o suprassumo do que tinha a Igreja Católica no momento. Era o que de melhor tinha. Então era uma forma de tentar, com base nos jesuítas, criar esse ambiente extremamente religioso e de reforma, de tentar reformar, de tentar conter a reforma na chamada Contra-Reforma. Nós temos também a atuação da Inquisição. Lembra que eu falei que o Tribunal de Santo Ofício nasceu no século XIII? Ele já vinha acontecendo, mas com a Reforma Protestante, a partir da Contra-Reforma, nós temos a atuação da Inquisição de maneira muito forte, institucionalizada, constante, intensa, que vai atuar contra os hereges através de tribunais que podiam chegar a condenar pessoas a penas leves, como penitências, ou, por exemplo, a queimar na fogueira, como aconteceu, como eu expliquei para vocês no início do vídeo, com várias pessoas muito importantes aí desse momento. Nós temos também a criação do Index, que era uma lista de livros proibidos, ou seja, que os católicos não poderiam ler esses livros. Então, era uma lista que foi atualizada ao longo do século, todo o século XVI até o século XX, e que autores como Galileu, Newton, os autores mais famosos do Iluminismo, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, todos os autores que foram proibir suas leituras nos países católicos, ou pelo menos se tentou proibir por conta de fazerem parte, de constarem seus nomes no rol maldito do Index, os livros proibidos da Igreja Católica para leitura. Então perceba, qualquer tipo de livro que de alguma forma tentasse falar mal da Igreja Católica ou minar o seu poder, ele então caía no Index, que eram então esses livros proibidos. E nós temos também a reafirmação dos principais dogmas católicos através desse processo da Contra-Reforma. Uma coisa que é importante falar, que eu esqueci de falar no início, é que a Contra-Reforma, todas essas medidas que eu acabei de falar para vocês, elas foram institucionalizadas e pensadas em uma reunião que nós tivemos no chamado Concílio de Trento, que aconteceu entre 1548 e 1563, e que ele é uma reunião, né, periódica, que acontecia entre os bispos, entre os altos bispos, o alto clero da Igreja Católica, em que então eles pensavam, né, dessa forma em como eles poderiam combater o pensamento reformista protestante do momento. Beleza? Uma outra curiosidade que é muito interessante que vocês estudam em arte, é o Barroco. O Barroco, que é uma expressão da Contra-Reforma. Então é um momento onde a Igreja Católica ela se reforma bastante e isso, inclusive, esbarra, né, na forma de fazer da arte religiosa. O Barroco, então, ele foi muito importante no Brasil. Vocês estudam isso, vamos estudar ainda quando falamos de Brasil. E foi muito forte também os jesuítas no Brasil. Vocês se lembram que quando o governo geral foi instituído no Brasil, vieram também, junto com o primeiro governador-geral do Brasil, os jesuítas, com o objetivo de quê? Expandir a fé católica no novo continente, catequizar os indígenas e de censurar as práticas diabólicas que eram feitas na América Portuguesa. Tranquilo? E aqui para vocês, curiosidade apenas, para quem quiser estudar depois, dá uma pausa no vídeo. Vocês têm aqui nesse esquemazinho todo o processo de surgimento do cristianismo e as principais divisões do cristianismo ao longo aí da sua história. Então, desde o cisma do Oriente, quando separou a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, até depois da Reforma, onde nós temos, por exemplo, o luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo, enfim, aí vocês observem com calma depois.
Beleza? Pessoal, para quem assistiu até agora, valeu, brigadão. Qualquer dúvida, vocês já sabem, manda um e-mail, manda um zap, qualquer coisa que vocês quiserem, a gente está aí para ajudar. Beleza? Valeu!